Olha só essa história aqui, gente. Meu marido tentou se livrar do nosso filho autista. Só quem é pai de filho autista sabe o quão difícil é. E o quanto as pessoas não compreendem isso. Só os pais realmente se importam com o filho e com tudo que ele tá passando. Eu digo isso porque o nosso filho estava com muitos problemas na escola e isso sobrecarrega demais. Porque todo dia era uma coisa, sabe? Ele não queria também entrar na aula. Tava super difícil. E a professora sempre foi muito sem paciência. Antes de continuar, lá nos destaques do meu Insta tem uma oportunidade para você fazer um dinheirinho. Dá uma olhadinha lá. Isso eu mesma percebi. Ela nunca teve paciência com meu filho. É uma pessoa, sabe, tipo assim, se não acompanha, vai ficar aí. E deixa a criança de lado, ignora. A criança às vezes tá ali precisando de um suporte, fazendo birra, ou se não chorando. E ela simplesmente nem aí. Então eu tava ficando muito chateada, muito revoltada com esse tipo de coisa. Então todo dia eu brigava na escola também pra tentar resolver. Até porque tinha crianças que pegavam no pé do meu filho por causa da condição dele. Então assim, eu tava muito sobrecarregada. E o meu marido também, é claro, ele sempre me acompanhou nisso tudo. Nós dois trabalhamos em casa, então assim, a gente não tem um tempo fora, entendeu? Por mais que seja melhor trabalhar em casa o trabalho e em casa o nosso filho também precisando da gente. Mas eu nunca pensei que chegaria num ponto que meu marido fez o que fez pro nosso filho. Eu não imaginava que, tipo assim, ele tava num ponto tão ruim a ponto de fazer algo que eu não consigo nem perdoar. Eu nem sei como eu vou continuar meu casamento depois do que ele fez. Foi uma coisa assim de outro mundo. Um belo dia, eu ia ficar na casa da minha mãe e eu pedi pro meu marido pra ele ficar com o nosso filho, né? Pra ele ficar olhando ele. Que assim, seria uma coisa rápida. Uma horinha só, uma horinha e meia, só pra conversar com a minha mãe, resolver algumas coisas, né? E logo eu estaria de volta. Ele só tinha que cuidar do nosso filho, só isso. Acontece que quando eu voltei pra casa, eu não encontrei o nosso filho mais. Eu cheguei em casa, procurei, não encontrei meu filho em lugar nenhum. Então eu fui falar com meu marido. Cadê o nosso filho, né, amor? Onde ele tá? E foi aí que meu marido olhou pra minha cara e simplesmente falou: a gente foi passear, mas eu acabei perdendo ele. Na maior tranquilidade, ele me falou isso. Nesse momento eu comecei a questionar: como assim você acabou perdendo ele? Como assim? E cadê ele? Você não foi atrás dele? Simplesmente meu marido virou e falou: amor, cá entre nós, você tá vendo que não estamos conseguindo cuidar dessa criança. É um alívio pra gente ele ter sumido. Acredito eu que foi o livramento de Deus. Ele falou isso sobre o nosso filho. Mas sabe onde estava o meu filho? Quando eu cheguei em casa, meu marido só falou que o nosso filho tinha sumido, que ele tinha perdido ele. E começou a falar que foi um livramento de Deus, porque a gente não estava dando conta de criar o nosso filho. Gente, eu fiquei louca. Ele falar que era uma bênção aquilo. Naquele momento eu queria voar nele, mas eu sabia que eu precisava ir atrás do meu filho e descobrir onde ele estava. Eu só comecei a surtar, gritar, xingar muito meu marido e falar onde que estava o nosso filho, que eu queria ir lá buscar ele. Antes de continuar, se você quiser fazer uns 100 reais ainda hoje, vai lá nos destaques do meu Insta. Ele demorou uns 5 minutos pra me falar. Nesses 5 minutos, assim, foi a pior discussão do mundo. Os vizinhos vieram ver o que estava acontecendo porque eu não parava de gritar. Até que ele finalmente resolveu me falar aonde eles tinham ido. E que ele tinha despistado o nosso filho e ele tinha ficado por lá. Basicamente, eles foram perto da rodoviária. Tinha uma pracinha perto da rodoviária. E rodoviária é um lugar perigoso, gente. E ele tinha ido passear com o nosso filho lá. Aí o nosso filho começou a brincar nos brinquedos. E ele simplesmente saiu e foi embora. Quando ele percebeu que o nosso filho estava lá bem entretido, não estava reparando, ele deixou a criança lá e foi embora. Sem nem olhar pra trás. O próprio filho, tá? Ele fez isso com o próprio filho dele. E, gente, tipo assim, demorou várias horas pra gente conseguir encontrar ele. No final, ele tava realmente na rodoviária com uma mulher que tava tentando achar os pais dele, simplesmente perguntando pras pessoas quem que era o pai daquela criança. E quando eu finalmente achei meu filho, foi assim um mega alívio ver que eu não tinha perdido ele pra sempre, porque eu tava já pensando no pior, que alguém poderia roubar ele, simplesmente fazer o que quiser, a gente sabe como que é, né? Depois disso eu fiquei muito sem saída, porque quando a gente foi pra casa, o meu filho ficou meio que traumatizado. Ele não quer mais ficar perto do pai. E não, eu não terminei, não larguei do pai dele porque eu não tenho como criar o meu filho sozinha. Eu não tenho simplesmente condição e nem psicológico pra ficar sozinha. O meu marido, ele pediu desculpa, ele falou que foi um momento de loucura dele, que não vai mais acontecer, não vai mais se repetir, que realmente foi super errado o que ele fez, que ele reconhece. Assim, eu não consegui perdoar ele ainda. A gente não dorme nem juntos mais. E eu não tenho confiança. Eu coloco meu filho pra dormir comigo. Eu fico morrendo de medo dele pegar o nosso filho a qualquer momento e sumir com ele. Mas é aquilo, eu não posso simplesmente largar, não posso
E morar sozinha, eu não tenho condição pra isso, eu não tenho como terminar com ele, porque eu dependo também da renda dele. Então tudo que eu tô fazendo é contando com a sorte de que ele não vai mais querer se livrar do nosso filho autista. Eu ainda tenho medo dele fazer alguma coisa, eu acho que ele pode fazer, porque desde que ele fez isso com o nosso filho, a coisa piorou mais ainda, sabe? Nosso filho ficou com muito mais medo de se separar da gente, de ir pra escola, começou a ter muito mais problemas, então assim, é uma coisa realmente complicada. E sobre família, eu não posso contar com a minha, porque eu acho que eles até prefeririam que realmente eu não tivesse encontrado o meu filho. E a família do meu marido também não é uma família que dá pra contar. Eu não sei o que vocês Tristeza, fariam né? de diferente nessa situação, mas se você fosse fazer algo de diferente, deixa a sua opinião aqui nos comentários, por favor. Caraca, gente, que tristeza um próprio pai fazer isso com o filho só porque tem uma deficiência, né? E é muito triste. E saber que ela não pode contar com a família e que ela tem que depender do marido porque ela não tem condições de criar ele sozinho. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar a arroba da Bia Giovana pra você seguir lá na vizinho. Lembrando que essa é uma história de uma seguidora dela. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!